Graças e paz, amados irmãos, o Papo Mais que Reto, Pastor Ronaldo, Congregação Presbiteriana Monte Moriá. Estamos situados na Avenida Pasteur, 631, Carlito, Pamplona, ok? Quando você quiser visitar, nós estamos abertos todos os domingos, a partir das 9 horas, com a nossa escola bíblica dominical. E às 18h30, estamos reunidos como parte da Igreja do Senhor e Universal, não é a Igreja Universal do Reino de Deus, mas como parte da Igreja Universal do Senhor, para assim podermos cultuá-lo, Ele que é trino, Deus, e que é justo e requer de seus filhos reconhecimentos destas verdades. E também, dia de quarta-feira, a partir das 19h30, também nós nos reunimos como parte da Igreja do Senhor, ela que é universal, está presente em todos os lugares, em todos os tempos, quer seja do passado, presente e no futuro, para também orarmos e estudarmos a Palavra de Deus. Você é nosso convidado para escolher um desses 2 dias e assim ou visitar-nos, tirar suas dúvidas, chegue para eu, Pastor Ronaldo, se tiver alguma dúvida, e à medida do possível irei respondê-lo, ok? Ou mesmo para se juntar a nós, para cultuarmos o Deus que é trino e triuno e que queremos obedecê-lo como assim a igreja faz desde quando ela existe. Amém? Você é nosso convidado. Deus seja louvado por isso. Queridos, nós queremos dar continuação ao assunto que nós começamos há 2 domingos passados. Eu dei um intervalo de 1 semana e agora volto novamente para fecharmos o assunto chamado Ceia do Senhor, ou Eucaristia, né? Como você queira chamá-lo. O importante é que existe uma instituição do próprio Cristo para alimentar o seu povo, a sua igreja. Não estamos aqui para interessado em questionar por quê, ou porque você não crê, ou porque você crê desta forma e não da outra. Não. Nós queremos aqui trazer a posição da Igreja Reformada enquanto obediente à ordenança do Senhor através deste sacramento, porque a ceia do Senhor também é um sacramento, né? Lembra-se do que eu falei, né? Sacramento, sagrado, vem sacramento, né? De récula, né? Aquilo que é norma, né? Então a ceia do Senhor é uma ordem de Cristo, é sagrado, porque por ele foi instituído para alimentar o seu povo. Vamos dar continuação então? Eu quero apenas relembrar a você que eu falei que existem aqueles que creem, igreja que crê na transubstanciação, o caso da Igreja Católica Apostólica Romana, da Igreja Brasileira e seus ramos, enquanto instituição católica. Eu quero dizer que também, no sentido real da palavra, né, o cristianismo está presente nos 5 continentes, né? Está presente nos 5 cantos da terra. O cristianismo está desde quando, por Cristo, através dos apóstolos, da fé dos apóstolos, foi levado à fé, e os ensinamentos dele, a igreja está presente em todos os lugares praticamente da terra. Existem alguns lugares mais remotos que ainda falta chegar, mas já está muito próximo do cristianismo chegar nesses cantos. Então, como a Igreja Católica, eles creem na transubstanciação, ou seja, na transformação do corpo e sangue do Senhor Jesus,
A Eucaristia, ela é o próprio corpo, tal qual está no céu, também está ali no pão e vinho. Nós assim não cremos. Existem também os nossos irmãos luteranos, que creem na consubstanciação, ou seja, não creem na transformação, mas que Cristo, os elementos, as partículas divinas de Jesus, né, está junto às partículas do pão e do vinho. Daí o nome consubstanciação. Mas existem também nós, da Segunda Reforma, ou reformados, conhecidos como reformados, protestantes, tem um contexto, porque somos e fomos apelidados como protestantes, não é porque nós protestamos contra a Igreja de Roma, não. Tá certo? Quero logo me dizer isto. Depois, numa outra ocasião, poderemos até trazer o porquê. Que nós cremos que a ceia do Senhor é uma ordem de Cristo, foi instituída por Ele para alimentar o seu povo. Independente de haver a transformação, independente de haver a consubstanciação, a ceia do Senhor é uma ordenança. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele diz que o que recebeu, está lá em 1 Coríntios 11, 23, o que ele recebeu, ele também transmitiu. Aí ele vai citar, né, o que houve quando Jesus instituiu a ceia, pegou o pão, deu graça, partiu e disse que era o seu corpo, e mandou fazer em memória. Também com o vinho, do mesmo jeito, ele pegou o cálice, deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo que tomasse e bebesse do cálice, porque aquele cálice era o cálice da nova aliança do sangue, o sangue que foi ofertado em favor de nós para nos lavar e purificar. E também disse que fizesse em memória. Bem, e como é que nós cremos? Nós cremos, não tentamos justificar, nós cremos que a ceia do Senhor foi uma instituição, é uma instituição para alimentar o povo, único e exclusivamente o povo de Deus. Único e exclusivamente o povo que crê em Jesus Cristo como Senhor, Salvador destes. Por isso ele vai dizer em 1 Coríntios que muitos não sabem diferenciar a ceia do Senhor, e é por isso que muitos tomam indignamente e se tornam réu do corpo e sangue de Cristo. Está em 1 Coríntios 11, versículos 23 até o 30. Ele ainda diz que é por isso que muitos estão doentes, né? Pois bem, e por que é, queridos, que nós participamos da ceia do Senhor? Como eu falei, para nos alimentarmos. Eu não vou ler todo o capítulo e nem os versículos, mas eu quero pensar dos versículos 41 ao 65 do capítulo 6 de João. Quando estes murmuram, vou trazer alguns versículos chaves, sem fugir o contexto desta história que é transmitida através da palavra de Deus, que ocorreu quando Jesus falou, né? Começando pelo versículo de número 41, que diz que murmuravam, pois dele os judeus, porque disseram que eu sou o pão que desceu do céu. Que os judeus passam a murmurar, a se contrapor a Jesus, a querer refutar a Jesus, porque Jesus dissera que ele era o pão dos céus que havia descido. E Jesus, ao falar isto, eles vão olhar para Jesus entre si e vão perguntar entre si, mas este aí que diz que é o pão que desceu do céu, na verdade ele não é
filho de José, que era o carpinteiro, o pai não biológico de Jesus, o pai adotivo. E pergunta, não é também a mãe? Não conhecemos pai e mãe? Maria? Ou seja, eles estavam apontando para Jesus, olhando para Jesus dentro de um contexto, de um aspecto apenas humano. Esqueceram-se que Jesus, ele sempre existiu, não tem princípio nem fim de sua existência. Ele é o eterno Filho de Deus, gerado no ventre da bendita Virgem Maria. Mas como divino ele já existia. Por isso eles irão associar Jesus apenas a José e a Maria. Só que Jesus não está falando enquanto a sua encarnação. Ele não estava focando aqui a sua encarnação. Ele estava sim focando aquilo que ele viera fazer em nome de seu Pai e seu nome, que era alimentar aos seus que foram salvos e cujo sacrifício for aceito por Deus, quando ele ofertou-se como vítima, oferta, mas também como sacerdote e subsacerdote, Jesus. Então, quando ele diz que ele era o pão, eles começam a questionar. Até, afinal de contas, porque eles não eram canibais. Ora, Jesus também não era canibal. Jesus sabia disso muito bem. E depois iremos ver como a consciência de Jesus era plena. A finalidade de Jesus era alimentá-los a todos aqueles que o Pai o havia dado, confiado, para que Jesus cuidasse destes salvos. Por isso ele irá dizer lá no 44 que... Primeiro ele diz, não murmurem entre si, lá no 42. Aliás, 43, No versículo 43 ele diz, não murmureis entre vós, vocês não briguem entre vocês mesmos, não se questionem. Tenham calma aí, nesse instante. E diz também lá no 44, que ninguém poderá ir ao Pai, ninguém pode vir a mim, ninguém poderá ir até a Jesus, ninguém poderá ir até o próprio Pai, se o Pai que enviou a Jesus, se o próprio Pai não os levar até a Jesus, é Ele. E há uma promessa para estes que são levados até a Jesus. Há uma promessa. E ele diz, e eu ressuscitarei no último dia. Que gostoso, que maravilhoso sabermos que um dia Jesus irá nos ressuscitar, para que estejamos para sempre em adoração perpétua, sem fim, ao trino Senhor. E ele cita aqui o profeta, o profeta Isaías, capítulo 54, versículo 13. Está escrito nos profetas, versículo 45, de João 6. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. É isto mesmo. Jesus, ele desceu do céu para alimentar os seus com o alimento divino. É o pão e o vinho? Também, porque pão e vinho se tornam instrumentos na potente mão de Deus. A ceia se torna meio de graça. Mas como? Há uma transformação? Ou Jesus passa a estar? Não, queridos, não nos compete. O que compete é que nós devemos obedecê-lo. Obedecê-lo.
Particularmente, eu não acredito que haja uma transubstanciação, porque ao longo da vida nós temos visto que pão e vinho passam a ser adorados como se estivessem adorando o próprio Cristo que está no céu. Ele que disse que voltaria do lugar de onde viera. Ele voltou para lá, mas ele quer ser alimento. O meio, instrumento que ele usou para que aquilo que é sensorial, perceptivo, os nossos olhos, cheiro, olfato, paladar, tato, possamos enxergá-lo assim como enxergamos o pão e o vinho. Ali, como estão presentes pão e vinho, Jesus também está presente à nossa fé. A nossa fé. Mas também, queridos, nós, enquanto reformados, nós não desvalorizamos este pão e vinho. É por isso que, com toda a reverência, após a consagração feita pelo ministro do Evangelho, feito por aquele que fora ordenado para instituir a ceia do Senhor, para assim colocar em prática a ceia do Senhor para os crentes, por meio dele. Assim como ele também batiza em nome de Jesus, né? Em nome da Trindade Santíssima. Assim como ele está a fazer isso de forma visível, Cristo está à nossa fé para recebermos os benefícios da encarnação de Jesus, do sofrimento de Jesus, da morte de Jesus, mas sobretudo da ressurreição de Jesus. Não cremos, com todo respeito, não estamos aqui divergindo só para divergir, né? Não cremos na chamada sacrifício incruento da cruz, no pão e vinho. Por quê? O sacrifício incruento implica em Jesus também estar repetindo por muitas e muitas vezes a cada celebração o seu sacrifício na cruz, que foi feito de uma forma única. O autor aos Hebreus irá dizer, né, que foi feita de uma forma única. De uma forma única e para sempre. De uma forma única e para sempre. Está lá no capítulo 10. Está lá no capítulo 10. Onde ele diz que ele morreu de uma vez por todas. Nós não podemos refazer o sacrifício de Jesus. E lá no capítulo 9, dos versículos de 23 ao 28, podemos ver de uma forma mais clara que de fato este sacrifício na cruz, no Calvário, foi único e para sempre, não se repete mais. Este para sempre aí não implica em repetirmos muitas e muitas e muitas e muitas vezes, como se ele tivesse ali fazendo, repetindo, passando pelas mesmas dores, a encarnação, o sofrimento e a morte. Implica que não, implica que foi feito uma vez só. Diz assim o texto, por sinal, de Hebreus 9, 23 a 28, o capítulo 10 também é bom, leia depois este capítulo 10, que você também vai entender. Complementa, né? Diz assim:
versículo 23 até o 28 do capítulo 9. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham no céu se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifício a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Nem ainda para oferecer a si mesmo, versículo 25, dá uma lida com todo cuidado, nem ainda para se oferecer a si mesmo, muitas vezes, como um sumo sacerdote, cada ano entra no Santos dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele, Cristo, tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumpriu os tempos do sacrifício, aquilo que ele veio fazer, Jesus, ofertar a si mesmo. Agora, porém, ao se cumprir os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, versículo 28, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, ao que o aguardam para a salvação. Então não cremos também naquilo que é chamado de sacrifício incruento no altar, né? Não, porque a palavra de Deus ela é muito clara. Mas como, pois, nós recebemos, né, este Cristo que fez o seu sacrifício, este Cristo ressurreto, né? Queridos, nós podemos aqui no próprio capítulo 6, observarmos como de fato nós participamos da ceia do Senhor, pão e vinho, participamos e recebemos os benefícios. Quais são os benefícios? Primeira pergunta que você deve fazer: quais são os benefícios que nós recebemos? Primeiro, a graça de Deus. O primeiro benefício é a graça. Você sabe que eu, você e todos nós somos imerecidos. Não merecíamos aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, morrer a nossa morte, tomando sobre si os nossos pecados, a nossa condenação, o nosso juízo. Quem merecia éramos nós. Porque a humanidade por natureza é má. A humanidade por natureza, ela traz dentro de si a maldade. Enquanto criança, tudo bem, Deus justifica porque uma criança não é dono de seus atos. Mas quando começa a entrar a idade da razão, nós percebemos que a maldade começa a fazer parte do nosso contexto de vida. Então nós não merecíamos receber esta graça de Deus, mas Deus é gracioso, Ele é amoroso, por isso Ele participa conosco, Ele nos doa os benefícios, a graça. Segundo, a salvação, esta graça promove a salvação nos filhos de Deus. Ninguém pode se chegar ao Pai se por Cristo, ou melhor, ninguém pode se chegar a Cristo se pelo Pai não for levado. Ninguém pode ir até Cristo se o Pai não levar até Cristo. O chamado irresistível de Deus, o chamado inconteste de Deus para os eleitos que vão até Cristo, porque é Cristo que faz o sacrifício, é o sangue de Cristo que nos lava, que nos purifica. Mas pastor, nós recebemos o corpo e o sangue de Jesus Cristo na ceia do Senhor? Sim. Como? Eu vou fazer uma brincadeira que eu faço sempre lá na igreja. Quando você chegar no céu, você pergunta a Deus como. E se Ele quiser responder, Ele vai responder. Ele é soberano, Ele é Senhor, né? Nós somos vassalos, adoradores. Mas, por que se torna, se o corpo e o sangue
se transforma, o pão e o vinho não se transformam no corpo e sangue de Cristo. E o que é de fato o que nos traz alimento para a nossa alma, fortifica a nossa alma, fortalece a nossa alma. Lá no versículo 63, do capítulo 6, diz assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. A palavra de Deus, quando é anunciada. A palavra de Deus, quando ela é exposta. A palavra de Deus, quando sai da boca do arauto, quando sai da boca dos seus filhos, que penetra nos ouvidos, que chega até o coração, a alma, são elas que se tornam pão e vinho, alimento perpétuo, alimento para a nossa alma, que nos dá força, nos dá ânimo, nos dá coragem, nos dá persistência para permanecermos no caminho de Jesus. É isto que nós recebemos. A transformação, transubstanciação, eu particularmente, repito, não acredito nessa transformação. Mesmo quando membro da Igreja Católica, participando da Igreja Católica, que eu já fui, nasci em berço católico, com todo respeito aos meus pais, né? Aos meus irmãos que são católicos, aos meus tios, tias, enfim, a todos vocês que também irão olhar com todo respeito. Eu nunca criei, porque é algo que foge à compreensão. Afinal de contas, Deus nos fez a sua imagem e semelhança. O que é sermos imagem e semelhança de Deus? Não é este corpo, queridos, mortal que nos torna a imagem de Deus. Berkoff, Armstrong, outros teólogos, né? O próprio Efraim Sírio, que é um dos pais da igreja pós-apostólica, né? Ele irá dizer que somos a imagem e a semelhança de Deus porque temos a capacidade de percebermos, de sabermos separar, né? Discernirmos aquilo do que é e daquilo que não é. É a capacidade de sabermos pensar, refletir, analisarmos. Isto é que nos faz ser a imagem e semelhança de Deus. Embora que, lá no princípio, Adão e Eva, pelo pecado, tenha destruído esta imagem, mas foi recuperada. Hoje temos o Espírito de Deus dentro de nós que nos refez, né? O divino oleiro nos refez, né? Ou está nos refazendo aos poucos, trabalhando, como muito bem diz Filipenses 1,6, aquele que começou toda boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Nós estamos sendo refeitos, na verdade, né? Então é isso que nos dá essa capacidade. Saiba que pão e vinho, assim como os nossos olhos presenciam pão e vinho, a nossa mão toca no pão e no vinho, os elementos, os nossos olhos enxergam estes elementos, a nossa boca, o paladar discerne, assim também discernimos o pão celestial do pão comum. São meios de graça que nos fora dado pelo próprio Jesus para alimentar a sua igreja até o dia onde iremos cear novamente com ele, como muito bem diz o Evangelho de Mateus 26 em diante. Queridos, encerro por aqui. Espero que tenha alcançado o objetivo, este último
esta última parte desta live sobre a ceia do Senhor. Que possamos, querido, ter um coração humilde e devoltado a Jesus, pedindo a Ele para compreendermos, mas compreendendo também, aumentando a nossa fé, para permanecermos firmes nele e só nele, até o último dia onde Ele irá nos ressuscitar. Corpo, espírito, novamente se ajuntarão. Muitos de nós iremos passar pela morte, com certeza. Eu e tantos outros. E tantos e tantos e tantos e tantos outros. Milhares, milhões iremos passar. Mas que Ele nos ressuscite no último dia, esta é a certeza. Quando eu digo que Ele nos ressuscite, não é porque eu não tenho a fé, é que eu creio, né, no verdadeiro corpo e espírito refeito pelo Criador. Deus seja louvado.